Eu fiz uma cronologia de domingo, dia 15, que foi a data da entrevista do presidente Lula ao Fantástico. Na sexta-feira, sempre que eu falar do dólar aqui, eu estou me referindo ao dólar futuro, contrato futuro da moeda americana. Na sexta-feira, o dólar fechou a R$ 6,04. No domingo, então na sexta-feira passada, no domingo, dia 15, o presidente dá uma entrevista ao Fantástico, fala que a responsabilidade para a economia não está melhor é do Banco Central, que aliás é o único ponto que necessita de melhora. Na segunda-feira, o dólar que estava em R$ 6,04 fecha em R$ 6,15. O Banco Central anuncia leilão de venda de dólar. Depois, o Banco Central anuncia um segundo leilão, que já estava programado, né, já tinha sido anunciado antes, mas ocorre um segundo leilão também na segunda-feira. E na segunda-feira sai o relatório do Tesouro Nacional, dizendo que o governo vai descumprir metas fiscais a partir de 2026. O Tesouro Nacional é uma secretaria da Fazenda. Então, é uma pasta, é um órgão que responde, em última instância, ao ministro Fernando Haddad. O Rogério Seron é o responsável por essa secretaria, dizendo que o governo, se continuar no mesmo ritmo que as coisas estão, a partir de 2026 não vai conseguir honrar seus compromissos fiscais. Na terça-feira, o dólar fecha a 6,11. Você tem a divulgação da ata do Copom. Você tem o Banco Central destacando que a reação do mercado financeiro ao pacote fiscal tornou o cenário inflacionário mais adverso. É isso que diz a ata do Copom. E na quarta-feira, Rafa, você tem o dólar que fecha a 6,25, mas toca na máxima do dia o patamar de R$ 6,30. Na quarta, o Tesouro Nacional ele emite título de dívida para conseguir financiar o governo, não esse. Qualquer governo, a gente já falou sobre isso aqui em outras oportunidades. Então, todas as terças e quintas-feiras, players do mercado, grandes bancos, grandes instituições financeiras, elas compram título público. Então, o governo troca uma dívida de curto prazo por uma dívida de longo. Você vai vender esse título, você vai comprar, você vai receber esse dinheiro de volta, acrescido de uma taxa, lá na frente. O que o Tesouro Nacional fez para tentar acalmar os ânimos? Ao invés de comprar, de vender títulos, ele falou assim, agora nós vamos comprar. Você que me emprestou o seu dinheiro, que ia receber lá na frente só, olha só, por uma determinada taxa, eu compro agora. Eu antecipo essa recompra, a fim de mostrar que tava, assim, o ambiente estava minimamente controlado. Ocorre que o Tesouro Nacional estava preparado para comprar até 4 milhões de títulos e os detentores desses títulos resolveram vender apenas 10% do que o Tesouro Nacional estava disposto a comprar. É uma sinalização falando assim, olha, eu não estou com pressa. Eu não preciso vender, eu não estou desesperado. Não acho que o país vai quebrar. Ao passo que me interessa muito mais a credibilidade do governo, porque se não houver essa credibilidade, na semana que vem, quando você fizer um próximo leilão de título público, eu vou comprar de novo, eu vou te emprestar dinheiro de novo, mas com uma taxa ainda mais elevada. Então o cenário na quarta-feira ele foi muito ruim e ele foi intensificado pelas declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que disse que a Fazenda trabalha com fundamentos e disse acreditar que havia uma especulação no câmbio e que ele tinha sido informado, inclusive, por jornalistas respeitáveis, que alguns jornalistas respeitáveis estavam falando a respeito de especulação no câmbio. Ele não cita o nome dos jornalistas, mas não sei se o ministro da Fazenda tem que se informar sobre esse tipo de assunto com jornalistas, né? Não sei se é a melhor fonte, nem sei se é a única fonte que ele utiliza, mas foi a fonte que ele resolveu mencionar. Então tudo isso causou um mau humor enorme e fez o dólar bater históricos R$ 6,30. Hoje, Rafa, a gente viu uma mudança nesse cenário. O dólar voltou perto da região de R$ 6,11, R$ 6,12. Então há uma descompressão nesse preço por alguns motivos. Um dos motivos é a sonora que você falou aqui que a gente tem do Gabriel Galípolo. Vamos ouvir? Vamos lá. Vamos ouvir. Futuro presidente do Banco Central. Sim. Aliás, deixa eu só contextualizar melhor, Rafa.
o cenário que ele fala, a gente vai ouvir aqui. Hoje foi a última reunião. O Banco Central ele faz um relatório trimestral de inflação. Então, ele mostra no trimestre como está a inflação do país. Hoje foi a última reunião, aparição pública de Roberto Campos Neto neste tipo de evento como presidente do Banco Central. E ele convidou, porque é o presidente do Banco Central, junto com um dos diretores, que é o Diogo Guilhem, que tratam desse tema, os dois. Especialmente hoje ele convidou o Gabriel Galípolo para participar, para prestigiar o Gabriel Galípolo. E o Gabriel Galípolo, na sua fala inicial, ele rasga elogios ao Roberto Campos Neto, diz que foi uma honra, que aprendeu com ele e enfim, assim, deixa o clima muito leve. Só que aí todo mundo queria ouvir o Galípolo, que realmente é o que importa agora, porque ele é o presidente do Banco Central a partir de janeiro, sim, a respeito dessa questão da especulação que o próprio ministro da Fazenda tinha mencionado, que muita gente de dentro do governo fala que é uma especulação no câmbio, e ele respondeu sobre isso. Vamos ouvir. Não é correto tentar tratar o mercado como um bloco monolítico, vamos dizer assim, né? Ou seja, como se fosse uma coisa só, que está coordenada, andando num único sentido. Basta a gente entender que o mercado funciona geralmente com posições contrárias, né? Para existir mercado, precisa existir alguém comprando e alguém vendendo. Então, toda vez que o preço de algum ativo se mobiliza em alguma direção, você tem vencedores e perdedores, né? Então, eu acho que a ideia de ataque especulativo enquanto algo coordenado não representa bem. Eu acho que a gente pode estar explicando como o movimento está acontecendo no mercado hoje. E digo isso, faço questão de sublinhar que é isso que eu repito, inclusive em todas as reuniões quando a gente é chamado, porque essa minha interpretação é bem compreendida e aceita nas minhas interlocuções, seja com o ministro Fernando Haddad, seja com a ministra Simone Tebet, seja com o vice-presidente Geraldo Alckmin, e seja com o presidente da República, com o próprio presidente da República que concorda quando tem esse diálogo com ele sempre. Eu acho que às vezes existe muito ruído do ponto de vista de comunicação, e é normal que aconteça esse tipo de ruído, mas acho que é importante esclarecer essa visão e que ao final do dia cabe sempre todo mundo que está do lado de cá tentar fazer o melhor trabalho possível para incentivar que aqueles preços ativos que se comportam melhor, quanto melhor estiver andando a economia e a sociedade, apresentem vantagens para aqueles que fizeram esse tipo de visão. E é importante só ressaltar, né, que ele está fazendo um contraponto aí ao que diz boa parte do governo, né, com exceção do ministro Haddad. O ministro Pimenta, por exemplo, gravou vídeo dizendo que havia um ataque especulativo, que era o mercado contra o governo, que estavam antecipando as eleições de 2026. E o Gabriel Galípolo, que chegará ao cargo indicado pelo Lula, a Gleisi Hoffmann diz muito isso, né? Ele não compra essa tese, né? Mas foi muito pertinente a explicação dele e, de fato, como você lembrou, serviu para dar uma baixada na bola, né? Não foi a única justificativa para o dólar arrefecer, mas foi uma importante justificativa, é uma das importantes justificativas, né? O que é uma especulação, Rafa? Só para a gente entender, né? Quando você especula um ativo, quando você fala, isso aqui está especulando, é porque tem uma série de agentes do mercado que pode comprar ou vender esse determinado ativo. No caso, o pessoal está aqui, né, fazendo com que o preço da moeda americana suba, ou seja, haja uma valorização do dólar na comparação com o real, sem um motivo para isso. Então você está fazendo isso de maneira intencional para colher um efeito dessa variação de mercado. Agora, no caso do dólar, a discussão existem motivos para essa apreciação do dólar frente ao real. Você olhar para uma economia controlada no que diz respeito à inflação, ainda que esteja um pouco acima do teto da meta, você olhar para um desemprego baixo, é você olhar para um trabalho que foi feito até agora, mas você está olhando no retrovisor. O dólar, assim como os juros futuros, eles precificam o cenário de país daqui para frente. E esse cenário ele é refletido, entre outras coisas, no relatório do Tesouro Nacional, dizendo que o governo, se continuar na mesma toada, não vai conseguir honrar os seus compromissos a partir de 2026. E 2026 é um ano de eleição. Então a tendência é que o governo gaste mais em 2026 do que gastou em 2024 e do que provavelmente vai gastar em 2025. Essa fala do Galípolo foi importante. Ele teve uma segunda fala em que ele diz que concorda com a elevação da taxa Selic e que ele concorda e que ele pautou
a contratação de mais 2 elevações na mesma magnitude para janeiro e para março. E ele diz que o Roberto Campos Neto foi muito gentil na última reunião, que deixou o Galípolo ter o protagonismo. Então, a decisão de levar a taxa básica de juros para 14,25%, o Galípolo chamou para ele. Além disso, o Banco Central fez leilão de dólar hoje, colocou 8 bilhões de dólares no mercado em circulação. Então você tem mais dólares circulando, você aumenta a liquidez, a tendência é de um arrefecimento no preço. E o Banco Central, Rafa, agora nos últimos minutos, já anunciou amanhã mais leilão de dólar à vista, vai colocar mais 4 bilhões de dólares em 2 leilões, cada leilão com 2 bilhões de dólares, então mais 4 bi amanhã a mercado, Rafa. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial Flow News.